Olá, eu sou Ana Ribas e hoje eu vou falar sobre o ato de se colocar no lugar do outro. Como mencionei no primeiro áudio, peço que ignorem os barulhos externos que porventura apareçam no áudio. O que seria exatamente se colocar no lugar de outra pessoa? É necessário ou não? Interessante esse tema. Me fez lembrar quando minha mãe dizia: não faça ao outro aquilo que não quer que façam com você. Para mim, a melhor frase que define o que é se colocar no lugar do outro. Ah, se essa frase fosse realmente levada a sério por todos nós, o mundo seria muito mais sereno e amigo. Eu sou bastante observadora e nessas minhas atentas observações, reparei ser muito comum nos posicionarmos já na defensiva. Eu já fiz e ainda faço algumas vezes isso. É aquela coisa de agir no piloto automático. Ou seja, bateu, levou. Sem aquela atitude de observar o contexto, tentar entender o que ocorre, se colocar no lugar do outro. Geralmente, quem está passando por um momento difícil, de estresse, naturalmente cria um escudo de proteção, porque sabe que seu comportamento, como está diferente, será notado e assim criticado ou não entendido. Mas ocorre que a pessoa se desarma completamente quando enxerga no outro uma atitude empática. Pelo menos é assim na maioria dos casos. Certa vez havia um rapaz que trabalhava em um determinado lugar. Era um rapaz efusivo até demais. Suas brincadeiras e risadas começaram a incomodar as pessoas, porque às vezes era algo muito intenso e fora de hora. Aí começaram as reclamações e os olhares feios para o rapaz. Até que um dia um colega mais chegado alertou o amigo de se reservar mais, porque as pessoas do trabalho já estavam se incomodando de tudo para ele ser motivo de graça. Rir não tem problema algum, mas fazer comédia de tudo passou a incomodar. Foi quando, para a surpresa deste colega, o rapaz desabafou. Foi a única maneira que encontrei para tentar driblar a dor com o pedido de divórcio da minha esposa. Naquele momento, o colega entendeu as manobras que o rapaz estava tentando fazer na vida para afastar a tristeza da perda. O que aconteceu a partir daquela conversa foi mágico, porque todos da equipe de trabalho começaram a ver as reações do rapaz com outros olhos, com o real entendimento da situação e com mais tolerância. E o rapaz também procurou se reorganizar em seus sentimentos e comportamentos para não ser desagradável com os colegas. Os ajustes ocorreram porque cada um se colocou no lugar do outro e o respeito e entendimento aconteceram. Quantas vezes no trabalho ou até mesmo na família acontece de não tolerarmos determinadas reações até sabermos os reais motivos que levam uma pessoa a agir de tal forma. Claro que eu não estou falando aqui de agressões verbais ou físicas. Por mais difícil que seja o momento, ninguém tem o direito de maltratar ou ofender. As dores acontecem para nos realinharmos conosco mesmo e não para descontarmos em quem está próximo. É um processo difícil, mas necessário se faz nos reeducarmos nesse sentido. Não existe reeducação alimentar? Por que não reeducação de expressar sentimentos? Ninguém tem culpa do que nos acontece. Porém, algumas vezes, deixamos transbordar essas frustrações ou dores para os lados, acabando por respingar aos que estão mais próximos. Não foram poucas as vezes que não tive uma boa impressão inicial de fulano ou ciclano no trabalho, que achei antipático ou antissocial, e depois vim a saber que a pessoa estava a passar por problemas, pressões profissionais e se expressava daquela forma, fechada na concha.
Era tanta pressão que começava a transbordar pela feição de descontentamento e estresse. Muitas destas pessoas, depois de eu me permitir conhecê-las melhor, entendê-las sob a lente em que enxergam seus mundos e de elas também olharem através da minha lente, se tornaram meus amigos. Se colocar no lugar do outro é ter sua própria lente para enxergar o mundo, mas também colocar a lente do outro quando necessário. Não fomos educados a perceber o outro de uma forma mais tolerante, mais amorosa e positiva, exceto quando estamos a falar de um filho, de uma mãe, um pai, um irmão. Mas quando sai do núcleo familiar estreito, o grau de tolerância diminui e bastante. Não generalizo aqui tal afirmação, mas arrisco em dizer que a grande maioria ainda não tem aquele olhar de querer auscultar a alma do outro, para tentar perceber as dores, se identificar com elas e tentar a partir daí um processo de ajuda mútua, ou seja, eu enxergo e respeito seus momentos difíceis, enxergue e respeite os meus. Assim viveremos melhor, cada um respeitando os limites do outro. Só conseguimos entender uma reação negativa de quem está ao nosso lado quando de alguma forma nos identificamos com suas dores, seja porque um dia passamos por tal situação ou porque já vimos alguém que nos é caro passar por tal momento. Se colocar no lugar do outro, tentar entender o próximo, é ter empatia. Queremos estar próximos de pessoas que só estejam bem 24 horas por dia. Como, se nem nós conseguimos isso? Uma vez ouvi algo assim: já tenho eu meus problemas para resolver, não preciso de gente com mais problemas perto de mim. Gente, quem gosta de problemas? É claro que ninguém, mas vivemos rodeados de diferentes pessoas o tempo todo, seja no trabalho, no seio familiar ou até nos momentos de lazer. Como querer que essa convivência diária não seja desagradável em algum momento? Inevitavelmente será, e você terá que lidar com isso. Então que seja da melhor maneira possível. E para isso, tentar se colocar no lugar do outro será fundamental para que seu nível de tolerância aumente e também para que o seu posicionamento mais acolhedor faça com que o próximo reveja o seu comportamento, deixando claro que é possível entender o momento dele, mas que ele também precisa entender a dinâmica do convívio no ambiente em que ele está inserido, e que somente essa troca de entendimento, de compreensão e respeito levará cada um a passar pelo seu mau momento sem machucar ninguém e sem ultrapassar os limites de uma boa convivência. Para a troca acontecer, ambos os lados devem ceder, tanto quem está passando por uma fase difícil, por um momento de estresse, como quem está por perto sendo respingado pela dor do outro. É o famoso ditado: me ajuda a te ajudar. Volto a repetir, não estou dizendo que temos que aceitar grosserias e ofensas das pessoas que, num determinado momento, não estão sabendo lidar com seus problemas. Não é isso. Estou a dizer que, diante destas situações, antes de devolvermos na mesma moeda uma resposta atravessada, explodirmos a ponto de também nos perturbarmos, que possamos tentar perceber o que se passa do outro lado, tentar calçar o sapato de outro para sentir os calos dele. E fazendo isso, há até quem ficaria assombrado, pois descobriria que ao se colocar no lugar do outro, ou seja, se estivesse a passar pelo mesmo momento difícil do outro, reagiria de maneira infinitamente pior. Daí resulta que o apontar o dedo, julgar de forma intolerante, explodir, não é o mais recomendável, e sim
analisar os fatos e tentar ser uma ponte de auxílio. É comum o julgamento negativo quando analisamos um fato somente sob o nosso filtro, sem considerar como o outro enxerga a vida. É um exercício necessário, porque também tem momentos em que nós mesmos estamos passando por uma situação limite, que começa a transbordar para os lados, respingando aos que estão ao entorno. Nestes momentos também sentimos a necessidade de mais compreensão. E é aí que eu acho que a troca acontece. Ou seja, você começa a se policiar para não se tornar alguém problemático ou desagradável para com os demais, e em contrapartida, os que estão ao entorno se posicionam de maneira mais tolerante e compreensiva, justamente por entenderem que poderiam estar no seu lugar. Ao meu ver, o entendimento ocorre principalmente quando quem está passando por um momento de estresse se dispõe a perceber que as outras pessoas não têm culpa nem obrigação de carregar algo que não compete a elas resolverem. Como mencionei no primeiro áudio, utilize a agenda espiritual, converse com você mesma e verifique o que pode ser feito para tentar solucionar um momento difícil sem se tornar uma carga negativa para si próprio e para os que estão próximos. Pessoas empáticas questionam mais ou menos assim: sentir vontade de ajudar, de se colocar no lugar do outro para auxiliar numa possível solução? Sim, é saudável para ambas as partes. Se sentir lesado pelo mau momento do outro? Não. Não é saudável e prejudica no andamento de um bom relacionamento, ocorrendo até o afastamento. Ao perceber que está estressada, procure silenciar. Não passe para o outro suas neuras. Faça, nesse caso, o que gostaria que o outro fizesse com você, ou seja, lhe preservar de uma neura que definitivamente não lhe pertence. Só reclamar também é uma forma egoísta de se expressar e de não se colocar no lugar do outro. Aliás, de não se colocar em seu próprio lugar, pois a partir do momento que percebemos o que o poder negativo da reclamação pode fazer na vida, nunca mais reclamaríamos. O ato de reclamar inunda a vida de perturbação e desarmonia. Ao chover muito, aprecie a chuva e tente ter paciência com a sua duração. A terra está sendo beneficiada com o cair da água. Isso é a manutenção da vida. Ao estar muito quente, agradeça pelo sol, pois alguém está sentindo na própria pele o poder curador dos raios solares. Ao ter que acordar cedo para trabalhar, agradeça por isso. Muitos gostariam, literalmente, de estar em seu lugar. Quando o marido ou a esposa estiverem em um mau dia, escute mais e fale menos, ou até mesmo silencie, e se tiver que se manifestar, que seja somente para tentar acalmar um momento tenso. Atitudes como essa tendem a amenizar o coração estressado. Enfim, poderia elencar aqui 1000 situações em que para nós algo pode ser chato ou entediante, mas para o outro representa a solução, a cura. Ser empático requer exercício e prática. Exercite sua empatia. Tente entender a vida sob a ótica do outro. Não precisa concordar, mas entender, e através da empatia, fazer o outro entender sob sua ótica também. Acredito que algumas vezes dará certo, outras vezes nem tanto. Há pessoas mais resistentes em querer enxergar o lado do outro e se sentem confortáveis quando olham somente pela ótica delas. Uma pena, pois não se permitem interagir, serem queridas por outras pessoas, sendo requisitadas apenas pela solidão.
independentemente da reação do outro, faça a sua parte, pois estará exercitando sua reeducação de expressar sentimentos. Se o outro ainda não está preparado para isso, que bom que você já está. Gente, adorei conversar e olha, isso foi só uma conversa do que eu sinto e acho, que pode ser diferente do que você sente ou acha e que não tem problema algum. Ser diferente, pensar diferente e o respeito presente não é afronta, é uma maneira de ver o mundo sob outra lente e isso é muito bom. Abre o universo, aliás, abre um universo de possibilidades. Muito obrigada por ficar comigo até o final e se você gostou do conteúdo, por favor, se inscreva no meu canal, deixe seu like e, sobretudo, compartilhe esse vídeo, porque ao compartilhar, alguém em algum lugar poderá se sentir melhor com esse bate-papo que fica entre nós. Até a próxima!